No Saiba Mais dessa semana, o assunto é direito canônico e o nosso entrevistado é o professor da Universidade Católica de Brasília, professor Paulo Bosco. Então, professor, o que seria o direito canônico? Todas as organizações humanas e divinas, no caso da Igreja Católica, precisam de uma diretriz, de uma norma que possa regê-las. A Igreja Católica, no caso, porque o direito canônico se refere diretamente à Igreja Católica, tem uma diretriz. Eu lembro que a Igreja ela é tanto divina, por ter um fundador, no caso, Jesus Cristo, e também é humana porque ela é formada pelo povo de Deus. Então essas diretrizes que compõem o livro ou os cânones, né, que dão origem à ideia de canônico, ou seja, vem da ideia de cânones, que são, digamos que, as normas, as diretrizes da Igreja Católica. Então eles perpassam, abrangendo todo o povo de Deus, que é, por exemplo, os batizados, aqueles que tomam sobre si uma missão. Ou seja, um batizado pode ser um clérigo. Aí, obviamente, o Código de Direito Canônico vai reger a vida do clérigo, do ministro da igreja. Ou se a pessoa quiser, por exemplo, casar-se, obviamente, o direito canônico vai reger também a vida daquela pessoa casada, como ela vai se casar, como é o rito, como é que se administra esse sacramento. Ou, por exemplo, ela vai se consagrar numa vida religiosa. Então, o Código de Direito Canônico vai fazer referência a essas instituições que acolhem a vida consagrada. Como é o caso de uma congregação famosa, e para a gente homenagear o Papa, vamos citar, por exemplo, os jesuítas, né? Ou talvez os franciscanos, porque ele escolhe o nome de Francisco também para homenagear o santo, né? Francisco. Então, obviamente, o Código de Direito Canônico ele perpassa por essa ideia de povo de Deus, falando, referindo-se também ao direito administrativo da igreja, ao direito penal. Isso é uma visão bem a grosso modo, para que a gente possa entender que a Igreja Católica ela existe, se move e obviamente, age a partir das suas normativas internas, que nós chamamos de Código de Direito Canônico. Professor, quais contribuições o direito canônico trouxe para o direito público e o direito privado? Então, para que as pessoas de casa possam ter acesso ao que nós estamos falando, eu vou simplificar, eu vou dizer assim, as contribuições que o direito canônico oferecem para a sociedade, oferecem para o direito público, oferecem para o direito privado, são todas aquelas contribuições que a religião oferece. Então, nós, definindo religião, que seria, obviamente, englobando todas as religiões e, de maneira mais precisa, a Igreja Católica, a religião tradicional, a Igreja, ela oferece esse modelo de família, ela oferece esse modelo de serviço. Então, obviamente, quando nós temos esse povo de Deus atuando na sociedade, está aí a contribuição. Se o povo é regido, se um clérigo, se um leigo consagrado, se uma pessoa se consagra e ela está a serviço da sociedade, obviamente está aí a contribuição também do direito canônico. Só para a gente ter uma visão bem rápida e precisa. Por exemplo, quando nós temos a família atuando na sociedade, o papai, a mamãe, os filhos, obviamente, daí geram também os profissionais. Então, quando o profissional cristão católico está, por exemplo, atuando na sociedade, vamos colocar aqui dentro do campo do direito um juiz, um promotor, um advogado, já que nós estamos falando sobre direito, eles estão atuando sobre a égide, sobre a orientação, obviamente como cristãos, como fiéis que são, e aí também existe a influência do direito canônico. Eu estou fazendo assim, esse comentário de maneira indireta. Todas as contribuições que a religião, como tradição da sociedade, que gera costumes, ela contribui, assim pode-se dizer também que o direito canônico contribui dentro dessa dimensão, digamos que indireta. Qual é o impacto do direito canônico na sociedade brasileira, professor? Eu diria que é de várias maneiras. Por exemplo, histórico. Assim que os portugueses chegaram, por exemplo,
em terras brasileiras, eu estou me referindo ao descobrimento, nós não tínhamos uma estrutura de Estado, por exemplo. E, obviamente, os jesuítas que trouxeram a estrutura toda da igreja, que batizavam, que casavam as pessoas, começavam a oferecer, dentro dessa estrutura jurídica, eu diria, uma mínima estrutura para que a gente pudesse iniciar uma sociedade. Eu digo que a contribuição é histórica num primeiro momento. Claro que a gente pode fazer referência historicamente a erros que foram cometidos nessa colonização e evangelização, mas trazendo os aspectos que são positivos. Obviamente, nós não tínhamos, por exemplo, um cartório onde poderíamos registrar. Então, a certidão de batizado passava a ser uma referência. Nós não tínhamos um cartório onde registrar ou fazer uma referência a esse matrimônio. Então, o Código de Direito Canônico, nós estamos fazendo referência a uma contribuição do direito, por exemplo, romano, que influenciou tanto a igreja. E a igreja, quando ela se expande, ela leva a técnica que é proveniente do direito romano. E quando nós chegamos nesse processo de colonização, de evangelização, então, obviamente, está aí também presente a técnica romana e, obviamente, a propagação do direito enquanto tal. Como a justiça brasileira ela trata o direito canônico? Hoje nós temos uma sociedade que está num processo de evolução muito veloz. Então, obviamente, nós estamos falando também de um processo de esvaziamento do sagrado. Então, o direito canônico, ele influenciou grandemente na definição, por exemplo, do conceito de família, no conceito, por exemplo, de descrição de juízo, né, que é o impedimento dirimente do matrimônio canônico, do matrimônio católico. Mas a igreja, ela, com esse processo evolutivo que o mundo está mergulhado, e principalmente um processo de desacralização, vamos chamá-lo assim, ou pode ser entendido também como uma espécie de um ateísmo galopante, nós percebemos que o direito canônico, ele pouco a pouco vem perdendo espaço, porque ele é uma fotografia de um modelo tradicional. E, obviamente, a sociedade, ela evolui a passos largos e, obviamente, além da tradição atualmente. Então, eu diria que, por exemplo, nós temos hoje um grande debate em torno do modelo de família, que não é mais o defendido pelo direito vigente. Nós temos hoje um outro modelo, né, heteroafetivo defendido pelo direito canônico e um heteroafetivo e homoafetivo defendido pela evolução da ciência jurídica e aquilo que de fato ela faz, a ciência jurídica, como a representante dos anseios da sociedade, enfim. Então esse diálogo ele vai se dissociando conforme a gente tem esse processo de desacralização, ou seja, de perda do sagrado, do contato do homem contemporâneo com a questão do sagrado. Então há um distanciamento desses valores, mas obviamente, essencialmente, a família cristã ainda é um modelo, a gente pode dizer assim, de grande parte das famílias brasileiras. Isso é inegável. Quando a gente olha uma visão panorâmica das famílias, a gente percebe isso sim. Ou seja, a grande contribuição é ainda oferecer para a sociedade enquanto tal esse modelo, que é o modelo oferecido pela religião enquanto tal, fazendo referência a esses valores tradicionais. Então, nós encontramos todos esses valores sacralizados, sacramentados dentro do Código de Direito Canônico. Professor, como se muda o direito canônico? Não podemos falar que a mudança seja fácil, porque, para começar, nós estamos acostumados com uma estrutura de Estado, por exemplo, que tem um poder legislativo amplo e que debate ideias. No caso, por exemplo, do Código de Direito Canônico, nós temos um legislador só, que é o Papa.
Ou seja, a gente só pode mudar o Código de Direito Canônico a partir da vontade do seu legislador. Obviamente que o Código de Direito Canônico também oferece ao próprio Papa diretrizes e normativas para que ele possa atuar enquanto Papa. Por exemplo, ele tem alguns limites que são oferecidos pelo direito divino, por exemplo. Então, nós não mudamos facilmente uma tradição que é milenar, enquanto que na sociedade as mudanças são muito mais rápidas, porque ela tem uma outra estrutura de composição. Como nós temos uma hierarquia dentro da Igreja Católica, e essa hierarquia tem como cabeça o Papa, que obviamente é um representante de Cristo, ele conta com uma graça especial que o ilumina, para que ele possa, de fato, pouco a pouco ir dialogando com a sociedade, trazendo essas modificações para o direito canônico.